Se você entrou nesse vídeo, com certeza você deve estar começando a fazer os seus investimentos no mercado financeiro e quer ver quais foram os erros que eu acabei cometendo no momento que eu iniciei essa carteira aqui há um pouco mais de 2 anos atrás. Eu confesso que eu acabei tomando algumas decisões precipitadas no momento que eu iniciei a minha carteira que eu não tomaria no momento de hoje, pessoal. Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para que venha chegar o teu conhecimento, principalmente a você que está começando a fazer os teus investimentos. Realmente a gente coloca o nosso dinheiro no mercado financeiro com o intuito e com a intenção de ter uma rentabilidade boa e fazer com que o nosso patrimônio ele venha a ser escalado e cada vez mais a gente ter um retorno melhor. Mas muitas vezes não é dessa forma e a gente acaba cometendo alguns erros que dificilmente a gente tem a oportunidade de poder reverter esses erros. Mas no momento que eu cometi esses erros, eu tive a oportunidade de reverter os erros que eu acabei cometendo devido a ter tomado algumas decisões precipitadas. E é exatamente essas decisões que eu vou estar mostrando para você, para que você não cometa esses erros de maneira nenhuma, porque se você cometer, talvez você não tenha as mesmas chances que eu tive para poder reverter esses erros e ter uma rentabilidade bacana como eu tenho na minha carteira hoje. Então, pessoal, o primeiro erro que eu acabei cometendo no momento que eu fui criar a minha carteira ou montar ali a minha carteira de ativo no mercado financeiro foi exatamente eu observar no YouTube, observar influenciadores que acabam passando algumas informações daqueles determinados ativos e eu acabei comprando esse ativo achando que eu estava fazendo uma excelente escolha. Mas pelo contrário, acabei comprando um ativo que estava sendo negociado muito acima do seu valor patrimonial e acabei amargando uma desvalorização significativa. Esse é o primeiro ponto que você não deve levar em consideração ou não cometer esse erro. Você comprar antes de pelo menos dar uma estudada naquele ativo e acabar comprando e amargar uma desvalorização assim como eu amarguei. Então esse é o primeiro erro que eu acabei cometendo, que realmente isso aí é muito natural no meio das pessoas que estão iniciando os seus investimentos em comprar ativos que alguns influenciadores estão comentando sobre aquele ativo. Porque, pessoal, geralmente, quando aquele influenciador está falando daquele determinado ativo, no momento que ele está falando, ele possa ser que esteja em oportunidade, mas no momento que você está vendo aquele vídeo ali, será que ele está em oportunidade ainda? Outro erro que eu acabei cometendo também, além de seguir dicas no momento que eu iniciei a minha carteira, foi eu olhar apenas para dois indicadores. Olhar apenas para dois indicadores, pessoal, ele não é o suficiente, ele não vai te trazer informação necessária para você decidir se um ativo ele é bom ou não, se aquele ativo está em oportunidade ou não. Eu olhei apenas para o indicador de preço e o indicador de dividendo. Apenas esses dois indicadores não traziam a informação necessária para eu tomar uma decisão e ser uma decisão assertiva. Então, esse é um erro que também você não deve cometer em comprar um ativo olhando apenas para esses dois indicadores, porque tem indicadores que é muito importante que você venha olhar, não só apenas os dois indicadores, o indicador de preço e o indicador de dividendo que está sendo pago ali dentro do período de 12 meses. E o primeiro ativo, pessoal, que eu acabei comprando, seguindo exatamente a dica e olhando esses dois indicadores, foi o MXRF11. É um fundo que, quando a maioria das pessoas está iniciando no mercado financeiro, ele tende a comprar devido a ser um fundo bastante acessível e um fundo que custa apenas R$10. Pelo fato de ser um fundo que custa apenas R$10, isso facilitou ainda mais para eu decidir se eu comprava ou não. Vou comprar. Acabei comprando 34 cotas no valor de R$11,05, sendo que eu comprei ele muito acima do seu valor patrimonial por cota e acabei amargando uma desvalorização. Se a gente for observar hoje, o MXRF11 está sendo negociado a R$ 9,65. Então, observa a diferença de valor. Lógico que eu estou olhando a minha carteira hoje, mas mesmo assim você vê a diferença de valor do qual eu acabei comprando as minhas primeiras cotas, que foi no valor de R$ 11,05, para o que está sendo negociado hoje. Então, realmente eu acabei amargando ali uma desvalorização bem bacana
no meu patrimônio. Mas o importante, pessoal, em tudo isso, mesmo eu cometendo esses erros, eu não me desfiz do MXRF11 e comecei a diminuir o meu preço médio, já que eu comprei um valor acima do seu valor patrimonial por cota. Então, eu venho diminuindo desde quando eu comprei as minhas primeiras cotas até aqui. Calma, pessoal, não terminou ainda. Eu vou estar mostrando para vocês como a minha carteira ela vem performando dentro desse período de um pouco mais de 2 anos, mesmo eu começando da forma errada, como eu mostrei para vocês. Acabei seguindo algumas dicas, acabei também olhando apenas para 2 indicadores, o que não é o suficiente para poder ter uma assertividade dentro do ativo do qual você está ali estudando, e comecei também não seguindo nenhuma estratégia, mas após eu ter bastante dedicação em aprender sobre o mercado financeiro, eu venho adquirindo dia após dia, mês após mês, ano após ano, um pouco mais de conhecimento e pude reverter a situação da qual a minha carteira se encontrava. Como eu mostrei para vocês, eu não desci do MXRF11, que foi o meu primeiro ativo que eu comprei, porque é normal. A maioria das pessoas que estão iniciando acaba comprando o MXRF11 devido a ouvir falar bastante desse fundo, porque é um fundo de fato acessível, né, pessoal? Um fundo que custa apenas R$10, então a pessoa se sente ali bastante confortável em investir esse valor, porque esse valor não demonstra sofrer um risco muito grande devido a ser apenas R$10. Mas quando você acaba aportando uma grande quantidade de dinheiro, você vê que, de fato, uma pequena oscilação naquele ativo ele acaba trazendo uma desvalorização do seu capital muito grande. Mas vamos lá dar uma olhadinha na carteira como ela vem performando. Então, hoje a minha carteira eu estou com um valor de R$ 28.712,83. Eu tenho um lucro total de R$ 3.245,36. Esse é o lucro. Tem um ganho de capital, pequeno, como eu falei para vocês. Eu acabei entrando de uma forma errada, comecei no mercado financeiro de uma forma errada, que é por isso também que eu trago esse vídeo aqui para mostrar para vocês. Eu estou com um ganho de capital de apenas R$ 823,64, sendo um recebimento de dividendos de todos os meus ativos que eu tenho em carteira, um total de R$ 2.421,72. Então, pessoal, aqui em lançamentos, está aqui todas as compras que eu fiz do MXRF11. A minha primeira compra foi no dia 8/9/2023, eu acabei comprando ali 27 cotas no valor de R$ 10,84 por cota. Comprei 27 cotinhas e acabei comprando um pouco mais, que foi ali no dia 18/9/2023, eu comprei mais 34 cotas no valor de R$ 11,05. Exatamente essas compras que eu acabei comprando precipitadamente foi que ela veio fazer com que eu viesse ter essa desvalorização tão grande nesse ativo, o MXRF11, mas mais para frente que você pode já observar que eu não desfiz desse ativo e acabei comprando um pouco mais, porém já quando ele foi desvalorizando eu vim comprando. Então comprei, eu venho diminuindo o preço médio do MXRF11. É claro que eu não estou fazendo focado ali no MXRF11 porque eu tenho outros ativos que eu estou dando também prioridade devido a estar em uma oportunidade bem bacana, então eu tenho que aproveitar essas oportunidades. E voltando aqui no resumo da carteira, aqui tem as ações, fundos imobiliários. As minhas ações, você pode estar observando aqui que eu estou com a variação positiva, e nos fundos imobiliários eu estou com a variação negativa, eu estou com a variação menos 1,14% de desvalorização devido eu ter comprado esses ativos e acabei observando, como eu falei, algo que não era para eu ter observado e sim ter planejado de uma forma mais eficiente para poder estar entrando no mercado financeiro e obter uma valorização bem bacana. Então, a gente não pode estar pegando o nosso dinheiro suado, do nosso salário, e simplesmente comprando porque alguém falou que aquele ativo era bom. A gente tem que, de fato, conhecer um pouco mais, pelo menos um pouco mais daquele ativo, antes que a gente tome a nossa decisão de comprar aquele determinado ativo, porque é o nosso dinheiro. Então a gente não pode estar colocando o nosso dinheiro em risco. Analise antes de você pegar o teu dinheiro suado, para colocar no mercado financeiro, e muitas vezes você vê uma desvalorização, acabar vendendo aquele determinado ativo com uma desvalorização, porque
Assim você vai acabar perdendo dinheiro e não aumentando o teu patrimônio, já que esse é o propósito de todos que entram no mercado financeiro, é de ter lucro e ir escalando, crescendo o patrimônio cada vez mais. Então, essa foi a informação. Eu espero que, de coração, eu tenha te ajudado, principalmente você que está começando os teus investimentos. E se eu te ajudei, mais uma vez eu te peço, se inscreve no canal, deixa o teu like, ativa o sininho para não perder nenhum novo conteúdo. E até o próximo vídeo, se assim, Papai do Céu nos permitir. E fui.